Hashtag Bom Dia Fox Quinta, o São Paulo voltou, teve gol bonito, não entrou na enquete porque foi bonito, mas ontem o pessoal caprichou. São Paulo venceu o Santos, quebrou um tabu que já durava há muito tempo e agora a gente vai falar bastante sobre este jogo, convidando você, convocando as duas torcidas e a todas as outras que queiram participar na hashtag Bom Dia Fox Quinta. Quem fala mais sobre o jogo é Gudrian Neufeld. O primeiro tempo na Vila Belmiro parecia deixar claro que o Santos é um time pronto, entrosado, e o São Paulo um time em formação. Mas num clássico isso pode não significar nada. Ouçam o técnico que perdeu. O Dorival tomou um nó tático do Rogério Ceni. Queria saber se foi taticamente o que pegou no jogo de hoje. Se você conseguir definir o que é nó tático, então eu vou tentar explicar. O que seria o nó tático? O Santos não conseguiu neutralizar a mudança que o Rogério Ceni fez do primeiro para o segundo tempo. Nós tomamos um gol de contra-ataque. Não é nó tático isso. Isso daí não existe. Isso daí é que nem quando o médico fala que é uma virose. Ele não consegue definir o que é. Então, o dia que você conseguir definir o que seja um nó tático, aí eu vou tentar explicar o que é. Vamos ouvir agora o técnico que venceu. Eles não têm medo. Eles têm coragem para jogar. Gosto de ver meu time porque eles não se abalam com o gol sofrido e nem contra a Ponte, nem contra o Audax, onde foram para cima, nem hoje aqui jogando na vida. E é essa coragem que eu quero ver, né, nos olhos de cada um. Independentemente da diferença, ambos os times deixaram evidente que acreditam nos técnicos que têm. O Santos, super ofensivo, atuou com apenas um zagueiro de origem, Lucas Veríssimo, e mesmo com desfalques importantes, foi para cima do rival, principalmente pelo lado esquerdo. E foi por ali que Vitor Bueno deu um drible que o argentino Buffarini vai demorar para esquecer. Vale ver muitas vezes. Ainda mais que o lance resultou em gol. Bola na cabeça do colombiano Copete, Santos 1-0. O São Paulo cometia faltas bobas e levava cartões amarelos. Estava inseguro. O volume de jogo do Santos impressionava. Só que muita confiança pode jogar contra. Num lance tolo, Zeca cometeu pênalti em Gilberto. Mudava ali completamente a história do clássico. Cueva cobrou com perfeição e empatou. Na comemoração, o peruano provocou a torcida e gerou confusão. Também levou amarelo e foi xingado na saída para o vestiário. Eu não sei o que aconteceu até agora pelo cartão. Eu acho que me falaram que ele provocou a torcida, uma coisa assim. Eu não posso te falar porque eu juro, eu não vi o lance. Eu gostaria até de ver com mais calma. Na hora que eu ver na televisão eu posso até te comentar melhor. Mas é natural, talvez acho que um desabafo do jogador. Mas a gente sempre tem que tentar manter a cabeça focada dentro do campo, não deixar com que o torcedor, o grito, o xingamento, a ofensa, ela mude a tua cabeça durante o jogo. O São Paulo voltou para o segundo tempo com Luiz Araújo no lugar do ex-santista Neilton. E quem diria, craques também vacilam. Lucas Lima perdeu a bola para o novato que na sequência recebeu de Gilberto. Correu e virou para o São Paulo. Luiz Araújo, um golaço. O Santos tentou reagir, mas Rodrigão parou nas mãos de Sidão. O Peixe se abriu demais e em um outro contra-ataque, Cueva fez grande jogada e deixou Luiz Araújo na cara do gol. O garoto não desperdiçou e ampliou. 3-1. O Santos, que ainda não havia ficado atrás no placar no ano, não soube se controlar. Perdeu outras oportunidades para desespero dos pouco mais de 11 mil torcedores que compareceram à Vila. O Peixe ainda viu Gilberto quase marcar aquele que seria o quarto do São Paulo e escapou de ser goleado. Dorival Júnior, que buscava a 100ª vitória comandando o Santos, viu o Peixe ser dominado e perder a invencibilidade em 2017. O Santos não perdia aqui na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista desde 2011. Já o São Paulo de Rogério Ceni conseguiu quebrar um tabu que já durava 14 anos. Não vencia o Santos aqui desde 2003. Eu gostaria de ver novamente o Morumbi com 50, 55 mil pessoas. Porque aquela descida do ônibus, quando você encontra o torcedor, quando você sobe o túnel naquele gramado e encontra 50 mil pessoas, aquilo é um 12º jogador, é um combustível a mais que a gente tem.
Então eu falava para eles que a vitória de hoje significa, quem sabe, ver o Morumbi novamente com preços acessíveis de ingresso, especialmente para as arquibancadas, né? Que a gente vai colocar gente no Morumbi e o torcedor é o combustível de tudo e é o que faz sentido de tudo, né? Essa foi a estreia de Rogério Ceni num clássico, para o Leandro Quesada fazer a sua avaliação dos momentos do jogo, que foi definitivo. O Santos jogou mal, o São Paulo jogou bem. Qual é a sua avaliação? Bom, eu definiria essa vitória do São Paulo como emblemática. Daqui a um tempo a gente vai lembrar muito desse jogo. Daqui a pouco a gente esquece, mas lá na frente, quando a gente fizer a leitura do ano todo, a gente vai dizer o seguinte: lembram daquela vitória do São Paulo, comandado pelo Ceni no primeiro clássico, jogando na Vila, onde o São Paulo há um tempão não conquistava um resultado positivo? Pois é, a partir daquele resultado a gente teve a certeza de que o trabalho do Rogério Ceni, né, avançaria da forma como eu acredito que vai avançar daqui a 3, 4, 5 meses. Gente, o São Paulo enfiou 3-1 no Santos na Vila Belmiro. Vocês sabem o que é isso? Essa coisa de nó tático eu não concordo. Eu ia te perguntar isso, hashtag muita gente falando. O primeiro gol foi um pênalti que, na minha visão, foi desnecessário. Foi o Zeca, desnecessário. O segundo gol do São Paulo, marcado pelo São Paulo, foi uma falha do Lucas Lima, que é o cara que tem a qualidade para organizar, pensar o jogo, tal. Falha de jogo, acontece. O São Paulo foi esperto e fez o segundo gol. E o terceiro é típico de quem está tomando de 2-1 em casa e sai de qualquer jeito para buscar pelo menos o empate. E aí o São Paulo se aproveitou também e chegou ao terceiro gol. Não tira o mérito óbvio do São Paulo, porque um jogo de futebol é feito de oportunidades. O São Paulo criou essas oportunidades. O Santos criou outras tantas também, poderia ter feito 2, 3 o Santos também. Mas, enfim, essa coisa de nó tático eu acho que é um certo exagero. Não vi, assim, nada fora do comum no trabalho que os dois treinadores fizeram. Agora, fica uma lição aí pro Dorival, não é? É preciso que os jogadores estejam mais ligados durante a partida. Esse lance do Lucas Lima é o exemplo clássico de alguém que está ali postado no jogo achando que pode resolver a qualquer instante. Futebol não é assim. E quando enfrentar o São Paulo, só para concluir, tem que tomar cuidado porque o São Paulo é um time que está mordendo muito. Contra a Ponte Preta, o que aconteceu? Foi a mesma coisa. O Cícero foi para cima, roubou a bola, tabelou com o Cueva, lançou para o Gilberto e o Gilberto fez um dos gols que praticamente ajudaram a definir a grande vitória do São Paulo, também contra a Ponte Preta. Helena, vamos fazer um combinado. A gente tem várias coisas para mostrar. Vamos falar do Cueva um pouco. A gente tem o Cueva, o lance do pênalti, que gerou um pouco de provocação dele. E depois a gente vai mostrar os números do Cueva. Olha só, a gente vai colocar na tela o pênalti do São Paulo. Aí o pênalti. E o Cueva vai cobrar. Aliás, ele é um exímio cobrador de pênalti. Primeiro, foi pênalti, Quesada? Você vê que o jogador perde o tempo da jogada, está preocupado com a possibilidade de cabeceio do rival. O Zeca chega e desloca o jogador no alto. Um pênalti, olha, na boa, extremamente infantil, desnecessário. Pênalti que não pode ser cometido por um jogador de seleção brasileira. Aí o Cueva cobrou, fez. E aí o outro momento polêmico da partida também foi a comemoração dele. A gente ouviu o Rogério Ceni falando que não viu muito bem o que aconteceu, porque estava comemorando, estava olhando ali o gol. Ele fez o gesto de colocar a mão ali do lado da orelha. Ele já fez isso contra o Corinthians, ele já fez isso no próprio Morumbi. Ele faz isso, é algo que ele faz desde a base, é uma comemoração dele. Ele não faz isso para a torcida adversária, ele faz isso para a torcida do São Paulo. Ele já se explicou várias vezes. O juiz, inclusive, depois da partida, declarou que sabia dessa comemoração dele, mas que resolveu marcar do mesmo jeito. Esse cartão amarelo para ele, depois dessa comemoração que vocês estão vendo, que foi voltada à torcida do São Paulo. Na verdade, os torcedores do Santos nem tinham visto muito bem a comemoração do Cueva, que ele foi um pouco discreto, mas aí o Thiago Maia foi para cima, os jogadores do Santos foram tirar satisfação, e aí a torcida ficou mais agitada também. Você acha que foi válido esse cartão amarelo? Quem tem que sentir isso na hora é o árbitro. Acho que o árbitro é soberano para entender no clima. Eu não estava no jogo, então eu não posso dizer. Mas no calor do jogo, no clima do jogo, às vezes até um beijo, né? Um beijo para a torcida pode ser encarado como uma forma de cutucar a torcida rival adversária. Então, se o árbitro entendeu dessa forma,
Agora, o Cueva fez de propósito, vai continuar fazendo. É natural. Isso daí também, gente. Não Mas se também... ele ficar tomando cartão amarelo, talvez seja bom rever esse conceito. Isso né? sim. Não, isso sim. Uma hora ou outra prejudica porque ele pode ficar fora. E isso sim, isso é muito importante. O Rogério tem que falar com ele. Mas, gente, também é muito mimimi, né? O cara não pode, sabe... Eu falei da torcida... O Ventura não pode fazer a dancinha, o outro não pode fazer assim, o outro não pode mandar beijo. Tá muito mimizinho o futebol, né? Eu, sinceramente. Só para evitar qualquer ruído de informação, eu falei que o Cueva faz isso para a torcida do São Paulo quando há a torcida do São Paulo no estádio. Ele fez para a torcida em direção à torcida do Santos, né? Exatamente. Não, ele fez meio discreto, ele não mas não para onde ele direcionou. correu, ele está em direção à torcida do Santos. Bem lembrado por você, é verdade. Temos aí os números do peruano. Bons. Qual o melhor peruano? Enquete, esta é Bom Dia Fox, quinta. Qual o melhor peruano Trauco. do Brasil? Guerreiro ou o Cueva, que está jogando Trauco. muito e ele cresce em clássico? A gente tem aí os números. Em 4 clássicos, aí só tem 3, porque teve um jogo que ele entrou no banco contra o Santos, foi 1-0 para o Santos, ele não fez nada. Mas ele tem contra o Corinthians um gol no 1-1, no 4-0 ele fez um gol e deu 2 assistências, e ontem um gol, uma assistência. Joga bola esse Cueva, hein? Joga bola com a entrada do Jusilei, o Cícero mantido aí, o Prato já estreia, Luiz Araújo entrou muito bem na partida. Vamos esperar. Acho que é cedo ainda para a gente cravar alguma coisa, mas o trabalho está sendo muito bem executado pelo Rogério Ceni. E o São Paulo naquela essência, não é? De jogar de forma ofensiva sem perder o poder de defesa, não é? Um time tem que estar sempre equilibrado, claro. Mas é um time que, eu repito, eu vou usar esse termo ao longo de toda a temporada para falar do São Paulo. É um time que morde, é um time pegador, é um time que marca os espaços. Isso daí não tem dúvida nenhuma que é o trabalho, já é o dedo do Rogério Ceni, que é um cara que passou 25 anos lá fazendo o que ele fez, e a gente sabe, no gol do São Paulo, mas entendendo a movimentação do jogo. Tem tudo para dar certo, gente. Sinceramente, eu confio muito no trabalho do Ceni. Muito bem, agora do estadual nós vamos voltar à Libertadores, vamos para a Arena da Baixada, porque em noite de Felipe Gedós, o Furacão perdeu a chance de sair em vantagem na decisão por uma vaga na fase de grupos. Empate em 3-3 contra o Deportivo Capiatá do Paraguai e sabor de derrota.